Cara, eu tô num lugar aqui na Orla do Guaíba, em Porto Alegre. Um lugar maravilhoso. Pra quem mora em Porto Alegre, com certeza deve gostar muito desse local aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês, tem um rio ali atrás. E esse monumento, se eu não me engano, ele foi inaugurado agora em janeiro, né? É um monumento que homenageia os 150 anos da imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na Serra Gaúcha, né? Quando os italianos vieram aqui pro Rio Grande do Sul, eles não ficaram muito em Porto Alegre. Inclusive, alguns queriam ficar em Porto Alegre, porque já era uma cidade de 70 mil habitantes, então uma cidade mais desenvolvida, porém eles não poderiam. Por quê? Vamos desde o início, né? Os italianos vieram da Itália pelo motivo de lá estar vivendo uma grande crise. Então, tinha muita fome, miséria mesmo. Culminou com o mesmo momento de o governo brasileiro estar querendo mão de obra. Na região sudeste, a ideia era substituir a mão de obra escrava. Aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha principalmente, era uma região inabitada. Tinha algumas trilhas, tinha pequenos povoados em alguns lugares, no início da Serra Gaúcha, muitos alemães, mas na Serra Gaúcha em si, a ideia foi povoar, foi tomar conta daquelas terras que eram muito difíceis de explorar, mas também branquear a população, né? Como tinha muitos escravos, a ideia era branquear a população. E esse monumento aqui atrás, então, conta não, né? Homenageia os 150 anos da imigração italiana aqui no Rio Grande do Sul. E, enfim, quando eles chegaram em Porto Alegre, chegaram sem saber como ia ser a vida deles, né? E aí depois lá na Serra, em Bento, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como que foi a chegada em Bento Gonçalves, que é a minha cidade, né, minha cidade natal. Então lá ao fundo, pessoal, tem o Pontal Shopping, que é um shopping novo. Depois eu vou voltar lá e vou mostrar para vocês como é que é. Tem alguns bares ali, onde você pode sentar no final da tarde, apreciar o pôr do sol e ficar bebendo, né? Que é a coisa que o brasileiro adora. Lá ao fundo também tem um passeio de barco, aqui é o Instituto Iberê Camargo, essa construção branca ali. Cara, um lugar facilmente eu moraria em Porto Alegre, tranquilamente. Porque além de ter alguns shoppings, alguns lugares bem legais, né, ciclovia, dá pra fazer exercício, tem a minha paixão, que é o estádio Beira-Rio. Sou colorado, doente não, já fui mais, hoje eu não sou tão doente. Aí lá ao fundo, deixa eu ver se vai dar pra ver daqui. Lá ao fundo então tem o Beira-Rio, José Pinheiro Borda, inclusive hoje é dia 3, esse vídeo está sendo gravado no dia 3 de abril de 2026, e amanhã é aniversário do Inter. Que lugar maravilhoso. Deixa eu ver se consigo dar um zoom para ver melhor. Aqui já desfocou um pouco. Volta. Eu conheço um pouco mais não, conheço bastante Bento Gonçalves, que é minha cidade, capital brasileira do vinho. Eu tenho muito orgulho da minha história, muito orgulho de tudo que os meus antepassados fizeram para nossa cidade ser o que é hoje. E aqui, então, o roteiro deles começou aqui, Porto Alegre, nossa capital do estado. Pessoal, estamos chegando aqui perto do Pontal Shopping. Bem na hora passou esse ônibus turístico. É um ônibus que faz passeio aqui em torno da orla, dos pontos turísticos de Porto Alegre. Então, quem quer conhecer um pouquinho mais Porto Alegre, meu chão é Bento, né? Como eu sou nascido e criado lá, mas hoje eu vim conhecer esse local.
E pra quem quer, eu tô meio ofegante que tô caminhando. Pra quem quer conhecer Porto Alegre, aqui é uma base boa. Tem tanto o passeio de barco na Orla do Guaíba, quanto o passeio de ônibus dentro da cidade. A vista lá de cima deve ser maravilhosa. Vamos ver o que é esse monumento aqui. Monumento aos Voluntários Anônimos. Com o legado dos seus 40 anos, homenageia os voluntários anônimos que, somando esforços individuais, visando a sociedade civil protagonista no enfrentamento das enchentes de 2024. Olha que legal. Nada mais que justo, né? Já o pessoal que ajudou. Aqui em Porto Alegre sofreu bastante com as enchentes, né? Olha que legal, então, pessoal, aqui. Claro, agora tá fechado, é 10 da manhã, 10 e meia da manhã. Tem um bar muito legal que fica bem na beira do Guaíba. Olha que legal, cara. Pessoal correndo aí, fazendo exercício físico, com criança, curtindo esse feriado. Hoje é sexta-feira santa, então o pessoal tirou o dia pra passear, pra curtir aqui a região. Eu geralmente venho pra Porto Alegre por dois motivos, ou pra fazer alguém no aeroporto. Hoje eu faço transporte particular, né? Transfer, passeio turístico. Cara, esse shopping é muito bonito, olha só. Não me canso de admirar. Então quem quer fazer o passeio de barco no Guaíba, tudo começa aqui, ó. Pier Pontal. Agora então vamos pra Bento Gonçalves. Em 3, 2, 1. Então, depois de Porto Alegre, chegamos aqui em Bento Gonçalves, capital brasileira do vinho, minha cidade natal, com muito orgulho. Estamos caminhando aqui sobre os trilhos da Maria Fumaça, que faz o passeio aqui na região. Então, pessoal, quando os italianos chegaram em Porto Alegre, eles ainda tinham bastante dificuldade. Depois de 36 dias de navio da Itália até Porto Alegre, eles caminharam mais 15 dias no meio do mato, sobre trilhas, sobre muita dificuldade. Naquele tempo não tinha remédio, não tinha como vir a cavalo, como vir de ônibus, era pé mesmo, não tinha o que fazer. E com criança, com idosos, muitos morreram no meio do caminho. Então só o fato de chegar aqui já foi uma vitória muito grande. Quando eles chegaram aqui, então, eles tinham que construir as suas casas. Lá no Vale dos Vinhedos, nos Caminhos de Pedra, que são os principais roteiros turísticos aqui da região, foi um dos primeiros lugares onde eles se alojaram. Primeiramente em barracões, que é construído de madeira, bem simples, apenas de improviso, para construir as suas casas. E aí sim, depois eles construíram as suas casas, só que o governo brasileiro prometeu que eles teriam terra de graça, eles teriam comida de graça, e não foi o que aconteceu. Porque eles já estavam passando bastante dificuldade na Itália. Se tivessem falado para eles que iam passar dificuldade aqui também, obviamente eles não teriam vindo. Então, para atraí-los, o governo brasileiro fez isso. Mentiu. A verdade é essa, mentiu desde sempre. Desde muitos e muitos anos que o governo brasileiro vem mentindo. Enfim, não vamos entrar nesse assunto. Então, desde 1875, que eles começaram a vir para cá e construir o que é a Serra Gaúcha hoje. Então, para fechar, pessoal, estamos aqui no Vale dos Vinhedos, um dos berços da colonização italiana aqui na Serra Gaúcha. Quando as primeiras famílias italianas chegaram aqui em Bento Gonçalves, na época se chamava Cruzinha, e depois Colônia Dona Isabel, que pertencia a Montenegro, só para dar uma resumida, mais ou menos, dos nomes que era na época, né? Eles chegaram aqui e já tinha pré-estabelecido os seus lotes de terra por família. Mas como nem tudo são flores, eles tiveram que pagar por esses lotes de terra.
Eles tinham 10 anos para pagar os lotes e para pagar também as ferramentas e material que era utilizado na construção das suas casas. Mas o mais importante mesmo era ter a casa, porque no início eles dormiam em barracões, dormiam muito mal, em condições precárias, com várias pessoas. Então no início realmente foi bem complicado mesmo. Bom, os seus lotes de terra então sendo definidos, construíram suas casas e a partir dali eles começaram a evoluir. Um vendia uma coisa, outro vendia outra, e claro, também a plantação da uva, que passou de família por família, e até hoje as próprias vinícolas aqui do Vale dos Vinhedos são familiares, são vinícolas que vieram passando aí de geração em geração. No início era mais difícil a comercialização de como é hoje, eles faziam muito para consumo próprio, e o alimento eles plantavam, criação de gado. Aos poucos, com o passar dos anos, que foi se desenvolvendo então a comercialização do vinho como é hoje, né? Na verdade, isso de vender o vinho para restaurante, para turista, começou não faz muito tempo, em torno de 50 anos, que realmente começou a se popularizar a venda do vinho para várias pessoas aqui na região. Certo, pessoal? Se gostou do vídeo, então clica no like, se inscreve no canal. Vai ter novos vídeos, mais vídeos mostrando aqui Bento Gonçalves, a minha cidade natal. Até a próxima.